Aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Senhor aqui esta noite? Você sabe que esta noite, à medida que eu estava aqui sentado, eu estava queimando tanto com o fogo de Deus, senti tanto o fogo de Deus, de uma forma maravilhosa, sabe, esse fogo que está por dentro. E eu sei que quando esse fogo vem, ele vem com um propósito. Sabe que muitas vezes nós pensamos que o fogo de Deus só vem para nos fazer sentir bem, para nós ter um grande arrepião. Mas eu quero que vocês saibam esta noite que o fogo de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus vem com um propósito. Então, o que eu quero fazer esta noite é apenas continuar aquilo que foi começado nesses dias. Porque quantos estavam aqui hoje à tarde? O resto de vocês perderam, hein? Eu sei que era uma mesa redonda para ministros, mas todo mundo estava convidado, sabe? Mas o que nós ouvimos hoje à tarde era especificamente o seguinte: a diferença de alguém que serve ao Senhor por obrigação e aquilo que se torna o escravo de amor. Você está me ouvindo? Vocês estão meio quietos, né? É para ter uma vigília hoje. Você precisa acordar. Você precisa acordar. Dá uma cotovelada no seu vizinho e fala: acorda, rapaz. O culto não acabou ainda. Está melhorando, está melhorando. Existe uma diferença. E hoje, à tarde, não tenho tempo de explicar a diferença, mas o tipo no Velho Testamento era o escravo, que basicamente ele furou a orelha, como um sinal que ele iria voluntariamente, ao invés de andar em liberdade, voluntariamente ele iria servir o seu mestre pelo resto da vida. Você está ouvindo? O escravo de amor. Quando chegou esse 7º ano, muitos iriam só ir embora para fazer a sua própria coisa, mas o escravo de amor é aquele que chegou ao lugar de maturidade. E na verdade, esse escravo de amor é um tipo da noiva de Cristo. Você sabe que existem os multidões. Não é difícil de ver na igreja que existem os multidões, né? Que se chamam de crente, que de alguma forma têm um relacionamento com o Senhor, mas não servem o Senhor, como esse escravo de amor. Existem duas coisas, e eu vou rever talvez coisas que nós temos estudado antes, para só colocar um fundamento, uma fundação, um alicerce, para nós podermos chegar para um lugar de mostrar um princípio que eu quero te mostrar. Então, prepara sua Bíblia. Você está com sua Bíblia, né? Para que nós podemos olhar alguns versos e colocar uma fundação. Primeiro, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. O princípio de salvação. Verso 8. Porque pela graça sois salvos. Diga para o seu vizinho: pela graça sois salvos. Por meio da fé,
e isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, salvação é um presente que Deus oferece para você. Você não fez nada para merecer, mas você apenas recebe o dom de salvação. Verso 9, não vem esta salvação, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelas obras. Agora, vai comigo no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Verso 12. E eis, Jesus falando aqui, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Quantos querem galardão? Agora, você entende? Salvação veio pela graça, um dom de Deus, não vem pelas obras, um dom. Então, nós pensamos agora, salvação é basicamente o quê? O bilhete para o céu. Nós pensamos que o galardão que nós estamos correndo para trás é o céu. Mas Jesus disse o seguinte: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo. Presta atenção aqui, para dar a cada um segundo a sua obra. Para dar a cada um segundo a sua obra. Então, espera aí, salvação era meu bilhete para o céu. Salvação vem pela graça, não vem pelas obras, mas Jesus oferece um galardão para dar cada um segundo as suas obras. Você está me entendendo aqui? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, salvação é uma coisa, nosso bilhete para o céu é uma coisa, mas então, além disso, existe uma coisa, segundo as suas obras, que você recebe, que é o galardão. Entende? Simplesmente ir para o céu não é o galardão. O galardão é que Jesus está tendo para oferecer. E muitas vezes nós temos confundidos este versículo que nós entendemos que a salvação vem para a graça, a gente vai para o céu e tá todos bonzinhos, todos vão aí como a noiva, todos vão ter o mesmo galardão. Será? Sabe que minha Bíblia diz que Deus é um Deus de justiça. Então você acha que para um crente que vem a um culto por mês, nunca ore, nunca jejua, nunca, de vez em quando joga R$1 na oferta, não vive uma vida de santidade, agora já recebeu salvação? Mas para aquele que nunca pagou um preço, então no outro lado, você está aqui, tentando o seu melhor, servir ao Senhor, andar em santidade, sacrificando dinheiro para
para mandar missionários no campo missionário, orando, jejuando, vivendo uma vida de compromisso com o Senhor. Será que iria ser justo para você receber o mesmo galardão da pessoa que só vem uma vez por mês para um culto? Isso seria justo? A resposta, para que vocês que não sabem, a resposta é não. Deus é um Deus de justiça. Nós temos ficado tão perdidos nesse princípio de tipo, a meta é ir para o céu. Vamos fazer uma cruzada de massa, ganhar um monte de almas para Jesus. Então, o objetivo é só que eles vão para o céu. Mas Jesus disse na grande comissão: vai fazer discípulos de todas as nações. Discípulos fala de alguém ensinado. Literalmente no grego significa alguém iniciado. Alguém iniciado nas coisas de Deus. Então, agora que nós entendemos, existe uma diferença em salvação e o galardão. Eu quero mostrar um versículo para vocês, 1 Coríntios, capítulo 3. Vocês estão bem? Estão bem até agora? Ninguém está triste? Ninguém está dormindo ainda? Você sabe que esta palavra, esta noite, para quem tem ouvidos para ouvir, esta palavra tem a capacidade de modificar o seu futuro, de mudar a direção que você está indo. Quantos queriam ir para uma direção melhor? A palavra de Deus tem essa capacidade. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, diga para o seu vizinho, irmãos. Quem é que Paulo está falando aqui? Está falando para quem? Aos irmãos, né? Para a gente. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então aqui, o apóstolo Paulo está classificando os irmãos em duas categorias. Você está me entendendo? Duas categorias de crente. Tem o crente espiritual e tem o crente carnal. O crente espiritual e o crente carnal. Uma divisão nos irmãos. Agora, eu acredito que se nós formos olhar na igreja, não é difícil de reconhecer. É verdade. Tem crente espiritual, mas também tem crente carnal. Você está me entendendo? Tem crente espiritual e crente carnal. Agora, nenhum de nós, eu creio, até hoje, temos chegado à perfeição. Está me entendendo? Nós estamos no caminho. Mas existem aqueles que colocam sua mente nas coisas lá de cima, que vivem uma vida de sacrifício, uma vida de busca, uma vida buscando as coisas do Senhor para procurar viver
uma vida espiritual. Enquanto outros receberam o dom de Deus, receberam o dom de salvação, mas continuam vivendo uma vida carnal. Agora, onde é que eu estou indo com isso? Vamos olhar esses crentes divididos desta forma, em duas categorias. Nas Escrituras existem também duas mulheres. Duas mulheres na seguinte forma: a Bíblia fala de virgens. A Bíblia tem muito a falar a respeito de virgens. Mas então também existe muito para ser falado nas Escrituras a respeito da prostituta. A virgem e a prostituta. Duas mulheres, e de uma certa forma, essas duas mulheres representam duas formas de igreja. Primeiro, as virgens representam a noiva de Cristo. Você está me entendendo? A noiva que ama seu amado, que tem aliança com seu amado, que vive para ter relacionamento com seu amado. As virgens representam basicamente o crente espiritual. Mas pelo outro lado, existe o que a Bíblia chama da prostituta. A prostituta é o quê? A prostituta sabe as coisas, vamos dizer que ela sabe como cheirar bem, ela sabe como ficar bonita, ela, vamos dizer, sabe gemer na hora certa, sabe mover da forma certa, agir da forma certa. De uma certa forma, ela interpreta o papel de uma esposa, porém sem aliança, sem aliança. A virgem é quem está sendo preparada para ser a noiva, para fazer parte desta noiva. Enquanto a prostituta, ela está lá para fazer um papel, mas sim, ela não está interessada em aliança, não está interessada em relacionamento, e de jeito nenhum ela quer receber a semente do seu amado. Nem é o amado, na verdade, a semente daquele com quem ela está. Você está me entendendo? É uma coisa séria, porque na igreja, hoje em dia,
tem levantado um sistema de prostituta, existe uma igreja verdadeira que cobra aliança, que cobra relacionamento, que vem para falar a verdade, que vem para disciplinar, para corrigir, para trazer uma mudança nas vidas das pessoas. Mas também existe um sistema de igreja que é basicamente assim: vem aqui, traz o seu dinheiro e eu te faço sentir bem. Você está me entendendo? É uma coisa séria. Vem, traz o seu dinheiro, traz o din-din, e eu te faço sentir bem. Vem para esta igreja, porque não há cobrança, não há disciplina, não há exigências de você fazer tudo certo, fazer uma vida. É só vem e nós vamos te fazer sentir bem. Isso é o que nós chamamos do espírito de Babilônia. Você sabe, existe uma igreja verdadeira, a igreja virgem. E existe a igreja prostituta, que é a igreja de Babilônia. Traz o seu dinheiro, nós te fazemos sentir bem. Mas eu quero que vocês saibam hoje que uma voz profética está sendo levantada nesta nação, que está dizendo: não é a respeito de fazer você sentir bem. Não é a respeito de você só sentir bem, ter um grande arrepião e só faz aquilo que você sempre fez, viver sua vida do mesmo jeito que você sempre vivia. Mas existe uma voz profética que está falando: não. Se você vai vir nesta igreja, este lugar é a igreja das virgens. Aqui neste lugar, a cobrança de aliança, a cobrança de relacionamento, a cobrança de santidade, a cobrança de arrependimento. Porque nós também temos uma cobrança que você vai ficar grávida com uma semente. Uma semente de um filho de Deus. Uma semente de um filho de Deus. Uma semente de um filho de Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo veio sobre Maria, ele veio sobre Maria, sobreveio Maria. O que aconteceu com ela? Ela se achou grávida. Ela se achou grávida com um filho de Deus. Mas, meus queridos irmãos, Maria não era a única. Maria era apenas um tipo de um povo de toda nação, língua, tribo deste mundo, que Jesus vem sobre nós. Uma igreja de virgens, uma igreja que anda em relacionamento. E quando Jesus vem sobre você, não é apenas para uma noite de prazer,
mas é para plantar uma semente em você. E eu quero dizer para você, exatamente do mesmo jeito que Maria levou ao termo esse Filho de Deus, a semente que está dentro de você também vai gerar um Filho de Deus. Sabe que às vezes nós ficamos olhando, pensando, mas não parece muito com Jesus? Não pareço muito com o Filho de Deus? Eu apenas consigo ver as minhas falhas, os meus fracassos, e muitos ao longo do caminho desistem. E o problema com isso é que a justiça vem pela fé. Você está me ouvindo? Esse é profundo demais. A justiça, ela vem pela fé. A justiça, ela vem pela fé. Então, à medida que você perder a sua fé, você perdeu tudo. Então, é por isso que o acusador dos irmãos vem, para te lembrar disso, para te lembrar daquilo. E nós pensamos que é de alguma forma, esta semente dentro de mim, não vai nascer. Não vai nascer. Sabe que até eu vejo que eu estou indo para o céu, mas fazer parte desta companhia da noiva, os filhos maduros de Deus. Sei não. Mas eu quero dizer, para quem recebe a semente, um filho vai nascer. Você consegue imaginar a Maria, à medida que ela estava lá? Sei não está sentindo muito bem. À medida que essa semente começou a crescer, ela ficou doente, ficou com enjoo de manhã, ficou vomitando. Uma coisa não sente certo em mim, uma coisa sabe que não se sente correto em mim. E ao longo do caminho, às vezes, à medida que nós estamos passando pelo enjoo do mundo, e a semente está crescendo cada vez mais, nós ficamos desconfortáveis, nós ficamos, não sei, uma coisa não está certo, está doendo, está mexendo. Quantos sabem o que eu estou falando? Às vezes na vida cristã, esse enjoo espiritual, essa semente crescendo e mexendo, que não se sente certo. Mas você pode ter certeza, se a semente está em você, se você resolveu ser a virgem, o que vai acontecer? Vai nascer um Filho de Deus através da sua vida. É por isso que em João 3,16, o Filho unigênito de Deus era Jesus. Você lembra? Um só filho. Até o que aconteceu? Maria era a primeira para dar à luz um filho. Mas hoje, as virgens
as virgens estão grávidas. As virgens. Você está ouvindo pelo Espírito? As virgens estão grávidas. As virgens estão grávidas. Porque Jesus nunca quis um só filho. Ele pegou essa semente. João 12, 24. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. A respeito de que ele está falando? Quem era o grão de trigo? Você está me ouvindo? Quem sabe? Quem era esse grão de trigo? Jesus. Mas o grão de trigo foi plantado na terra. Morreu. Porque Jesus não queria só um filho unigênito. Esse filho de Deus, a semente foi plantada na terra. E o unigênito de Deus, em Romanos capítulo 8, verso 29, se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. O que isso significa? O que Jesus quer fazer com você é mais alto do que você tinha pensado. Mas eu pensei que eu vou ser um crente bonzinho. Vou sofrer aqui, mancando até a porta de pérola, entrar lá mancando, apenas chegando lá, batido, não com muito galardão, não muito bem sucedido, mas vou chegar. Irmãos, você precisa colocar a sua visão mais alta. Porque o plano de Deus para fazer de vocês filhos de Deus na imagem de Jesus Cristo. Filhos de Deus na imagem de Jesus Cristo. Para que Ele seja o primeiro e nós os muitos irmãos igualzinhos. É por isso que Romanos 8 fala que o mundo está esperando com grande expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. Porque a visão é que Deus está fazendo uns filhos na mesma imagem de Jesus. Esse significa que está chegando um dia que nós vamos, 1 João 3:2, amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Quantos sabem, ainda não é manifestado? Diga para seu vizinho, não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Sabe o que isso significa? Que algum dia as virgens vão ver Jesus. E essa semente que está dentro de você vai dar à luz o Filho de Deus na imagem de Jesus. E agora o que nós estamos esperando? O mover de Deus que nós estamos esperando. Você sabe
Agora, se não tiver hoje um grande mover de Deus, de salvação nos multidões sendo varridos para dentro do reino de Deus, muitos falam, porque você não foi para a África, então todos estão morrendo, é culpa sua. Tá. Um Deus soberano, todo-poderoso, onipotente, mas os multidões não estão sendo varridos para dentro do reino de Deus por causa da sua preguiça. Meus irmãos, o motivo pelo qual os multidões não estão sendo varridos para dentro do reino de Deus é porque não chegou a hora certa ainda. Deus está esperando numa coisa, porque lembra, nunca era o plano de Deus de ter um só filho. Mas essa semente que está em você, que você está levando, vai dar para a luz na sua vida um filho de Deus. Você vai estar na imagem e semelhança de Deus. E o que vai acontecer? De repente, este mundo vai estar cheio de milhões de Jesusinhos, fazendo as mesmas obras, fazendo os mesmos milagres, fazendo as mesmas coisas. Imagina os supermercados cheios de Jesusinhos, chegando lá, tirando pessoas da cadeira de rodas, falando para cegos, e os cegos estão enxergando. Você quer ver os multidões varridos para dentro do reino de Deus? Há uma semente em você. Há uma semente em você. Há uma semente em você. É isso que o profeta Obadias queria dizer. Obadias, tem um capítulo só, verso 21 diz assim: e subirão salvadores ao monte Sião. Você está me ouvindo? Mas eu pensei que era um só Salvador. Nós sabemos que o Salvador soberano é um só. É um só. Mas o Filho unigênito de Deus se tornou o Filho primogênito entre muitos irmãos. Você está me entendendo? Um irmão tem a mesma aparência, é na mesma família, a mesma tendência. Por isso que Obadias falou: salvadores subirão ao monte Sião. Você tem um chamado para ser um salvador. Você tem um chamado para ser um libertador. Você tem um chamado para ser um filho de Deus. E a semente que está dentro de você é uma semente incorruptível.
uma semente incorruptível. Ou seja, esta semente vai dar para a luz um filho. No fim da história. Agora, isso deixa a pergunta que nós temos. Eu vou tentar acabar logo. Mas eu só quero falar mais uma coisa a respeito da igreja prostituta. Nós estamos vendo agora a direção da igreja das virgens. Mas a prostituta, você sabe que durante tanto tempo para nós ficou apenas tipo uma questão do céu ou inferno. É ir para o céu ou ir para o inferno? Mas você sabe que é um pouquinho mais complicado do que isso. Porque além do que apenas ir para o céu, existe a questão do galardão daqueles que chegam para o céu. E a questão que nós queremos olhar é o seguinte: a prostituta, a igreja prostituta, e levando para um nível mais para frente a questão dos irmãos, lembra os irmãos espirituais e os irmãos carnais. A Bíblia diz, sabe, Deus é capaz de fazer o que for necessário para levar para nós. Muitas pessoas falam, mas existe livre-arbítrio. Todos têm livre-arbítrio. Deus não vai ofender o livre-arbítrio de ninguém. Tá. Fala isso para o apóstolo Paulo, que estava em cima de um jegue, indo no caminho para matar todos os crentes. O livre-arbítrio dele era para chegar lá e matar os crentes. Só que ao longo do caminho, o livre-arbítrio dele foi violado, ele foi derrubado do jegue, ficou cego, ficou sem visão. E depois de ter o livre-arbítrio dele violado, ele se levantou e voltou e pregou o evangelho. Alguém aqui que tem uma promessa para um membro da sua família, ou um amado, e você não vê, mas tem livre-arbítrio. Você tem uma aliança com Jesus. Você tem uma aliança com Jesus. Você tem uma aliança. Não sei se seja no último fôlego de vida, suspirando essa última vez, para se Jesus tem que aparecer. E você tem uma aliança com a sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Jesus tem um jeito de guardar os seus filhos. Ele tem um jeito de guardar os seus filhos. Mas eu quero dizer para você, é melhor obedecer pela primeira vez. Amém?
Aleluia. Well, that was pretty good. Essa foi muito boa, né? I trained him myself. Eu treinei ele pessoalmente. I taught him everything he knows. Ensinei ele tudo que ele sabe. Amen. Amém. One more time. Thank you, Vamos lá, Mark. mais uma vez, obrigado, Marco.